O remoto planeta de Datomir é cheio de lendas e mistérios. Lar de bruxas e magia sombria, é um mundo esquecido pela galáxia, mas que desperta interesse de milhares de fãs de Star Wars. Vamos para mais um episódio do quadro Planetas de Star Wars agora no Diário Rebelde. Vem comigo! Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e estamos aqui para falar de Datomir, o planeta das irmãs e dos irmãos da noite. Planeta esse que vocês pediram pra caramba. Datomir está localizado na orla exterior no setor Quelli. O seu diâmetro é de 10.460 km, possui apenas 2 luas e o seu terreno é de pântanos, florestas e montanhas rochosas. Além disso, o planeta possui apenas 600 pessoas em sua população, é isso mesmo, são 600 pessoas morando em Datomir, sendo que 90% são de humanos, 7% de Zabraks e 3% de outras raças. Datomir era iluminado por uma fraca estrela vermelha e envolto em névoa. A sua topografia consistia principalmente em pântanos, onde viviam as Irmãs da Noite, e também em montanhas, onde viviam os Irmãos da Noite, os Zabraks. Apesar do planeta possuir um clima temperado e uma atmosfera agradável, Datomir era cheio de predadores, criaturas ferozes. Inclusive, um dos apelidos do planeta era Planeta Rancor, porque essas criaturas eram de lá. Os Rancores são naturais de Datomir. Outros bichinhos muito fofinhos de lá são as aranhas, os Naidax e também os Quirodáctilos. Conhecida como Gorgara, a fêmea Quirodáctilo era enorme, gigantesca, e era chamada pelos Irmãos da Noite de demônio alado dos Canyons. Eita, morcegão! Datomir também contava com criaturas aquáticas. O peixe burra fazia parte de sua fauna, e sim, o nome do peixe é burra, e era até apreciado na culinária galáctica, principalmente no posto avançado de Batuu. Já o molusco Sleeper, ou dorminhoco, era um ingrediente muito necessário para a água da vida, um líquido mágico que as Irmãs da Noite utilizavam em seus rituais. E falando nelas, uma das locações mais notáveis de Datomir era o Covil das Irmãs da Noite. O lugar, rodeado por um pântano, era uma espécie de fortaleza construída na pedra, sendo que a sua base estava localizada no pé de uma grande montanha. O interior do Covil era repleto de poças da água da vida, da água vital que as Irmãs da Noite utilizavam nos rituais. A caverna oculta também fazia parte do Covil das Irmãs da Noite. Seu acesso era permitido pela mágica sombria das Irmãs e era lá que ficava a velha Daka, uma anciã do culto das Irmãs da Noite. Um governante da civilização Zeffo, conhecido como Kujet, chegou em Datomir e ele construiu um palácio que depois tornou-se a sua tumba. Era lá que o soberano Zeffo realizava muitas execuções de alguns dos seus, se é que eu posso falar, desafetos. O local possuía uma concentração absurda do lado sombrio da força e era inclusive evitado pelas próprias Irmãs da Noite, elas nem chegavam perto. E para conhecer mais locais e planetas de Star Wars, eu quero convidar você a conhecer o Atlas Galáctico, lançado pela editora Culturama. Esse livro muito completo traz perfil dos principais personagens, linha do tempo de Star Wars e também dados das locações mais importantes da saga. Por exemplo, tem até Datomir aqui. O livro possui ilustrações lindíssimas de Tim McDonagh e é um must-have para todo fã de Star Wars, sério. Eu super recomendo que todo mundo garanta o seu Atlas Galáctico, porque é muito lindo, é um trabalho primoroso da Culturama, que eu deixo aqui embaixo no link na descrição para você conferir e garantir o seu, hein? Super recomendo e com certeza vai ser uma mão na roda para os próximos vídeos da série Planetas de Star Wars. Valeu, Culturama! Tamo junto! A história de Datomir segue sendo cheia de mistérios. Segundo a enciclopédia visual de Star Wars, os datomirianos entraram em conflito com uma raça chamada From Prath. Eles eram uma espécie de cobra de 6 braços e esse conflito se deu centenas de anos antes dos eventos da saga Skywalker. Essa espécie depois acabou sendo expulsa e exilada de Datomir. Falando nos datomirianos, eles eram uma subespécie dos Zabraks que habitavam Datomir e que eram submissos às mulheres Datomiri. As Datomiri possuíam pele branca extremamente pálida e cabelos loiros. Já os machos datomirianos possuíam a pele em tons amarelados, enquanto alguns raros machos possuíam a pele de coloração vermelha. E quem é que é o filho de Datomir de coloração vermelha mais famoso de Star Wars?
A vida em Datomir era de modo tribal, com diversos ritos de passagem, e a grande maioria de seus residentes era sensível à força. Havia vários clãs diferentes em Datomir, não eram apenas os irmãos e as irmãs da noite que moravam por lá. Um deles, por exemplo, era o clã das irmãs da noite Nardite. Muitos dos detalhes da história de Datomir a gente teve conhecimento no livro de RPG Collapse of the Republic. Uma dessas informações é de que a República Galáctica costumava isolar criminosos em Datomir. Não só criminosos, como também prisioneiros das mais variadas estirpes eram largados lá para morrer no planeta. Uma lenda diz que uma Jedi chamada Alia teria sido isolada pela República e pelo Conselho Jedi lá em Datomir, e quando ela chegou, ela ensinou os caminhos da força para as mulheres que lá viviam. Curiosamente, não há registro nos arquivos Jedi que comprovem essa lenda, assim como ela também é negada pelos próprios Datomiri. Histórias do livro Star Wars Dark Legends contam que anos antes da Grande Guerra Jedi e Sith, um Sith chamado Darth Caudot chegou a roubar casulos de Irmã da Noite mortas lá em Datomir para usá-los em rituais que aumentariam seus poderes no lado sombrio. A Irmã da Noite Zeldin foi escolhida no seu clã para se vingar de Caudot, mas acabou falhando. Algum tempo antes da Batalha de Naboo, o Lord Sith Darth Sidious foi até Datomir para trocar experiências do lado sombrio com Mãe Talzin, a líder das Irmãs da Noite. Sidious planejava trazer Talzin como sua aprendiz, mas ele acabou vendo potencial imenso no filho de Talzin, Maul, e tomou ele como seu próprio aprendiz Sith. Em outra ocasião, para proteger o seu clã, as Irmãs da Noite precisaram ceder uma das suas, a pequena bebê Asajj Ventress, para o pirata e criminoso Halstead. Muitas investigações tentavam entender a cultura de Datomir. Em uma delas, inclusive, foi nas suas buscas pelo Zeffo que o mestre Jedi Eno Cordova acabou chegando a Datomir e descobrindo a tumba de Kujet. Algum tempo depois, durante as Guerras Clônicas, o Conde Dooku, a mando de seu mestre Darth Sidious, foi obrigado a se desfazer de sua aprendiz, a Asajj Ventress. Dooku foi até Mãe Talzin em Datomir e recrutou o filho e irmão da noite, Savage Opress. Mas um complô criado por Mãe Talzin para ela e Asajj Ventress se vingarem de Dooku acabou terminando muito mal, e ele acabou inclusive quase morrendo. Mas antes que isso acontecesse, ele conseguiu mandar a frota separatista junto com o General Grievous para arrasar Datomir. Foi uma batalha impressionante, onde Grievous e as forças droides atacaram e praticamente dizimaram as Irmãs da Noite. O clã foi praticamente extinto e Mãe Talzin acabou escapando por pouco. Tempos depois, Maul usou Datomir como seu esconderijo para o seu Coletivo das Sombras, o seu clã criminoso. Acabou que o planeta foi novamente atacado por Darth Sidious, Conde Dooku e General Grievous. No ataque, Mãe Talzin tenta ajudar Maul a escapar e acaba sendo morta por General Grievous. Anos depois, já na Era do Império, o Padawan Jedi Cal Kestis vai até Datomir para descobrir os segredos do Zeffo, guiado pelo holograma do Jedi Eno Cordova. Lá ele conhece a Irmã da Noite Merrin, uma das últimas sobreviventes do massacre que rolou nas Guerras Clônicas. Os dois se uniram, confrontaram e derrotaram Taron Malicos, um Jedi exilado após a Ordem 66 lá no planeta, que usou os conhecimentos do lado sombrio para dominar as Irmãs da Noite. Ele quis absorver todos os segredos das Irmãs da Noite e ao mesmo tempo ser o líder delas. Posteriormente, Datomir torna-se o refúgio e a sede, por assim dizer, da Aurora Escarlate, o coletivo criminoso de Maul. Lá, os rebeldes Ezra Bridger, Kanan Jarrus e Sabine Wren vão para enfrentar Maul e acabam também enfrentando Irmãs da Noite reanimadas pela magia sombria de Datomir. A magia é tão poderosa que Kanan e Sabine acabam sendo dominados e possuídos por ela, mas são libertados por Ezra Bridger, que finalmente nega ser aprendiz de Maul. Aproveitando a confusão, por sinal, Sabine Wren acaba confiscando o Darksaber, o sabre de luz que é a maior herança de Mandalore, para si. Foi dito que pouco antes da batalha contra a primeira Estrela da Morte, o Império Galáctico tinha uma guarnição, um destacamento lá em Datomir, mas a Aliança Rebelde não tinha tempo nem gente o suficiente na época para poder averiguar a informação. São muitos os segredos da história de Datomir, muitos mistérios sobre esse planeta, e por enquanto é isso que eu tenho na cronologia, é isso que a gente tem para poder discutir aqui com vocês. E pois é, vocês não esperavam ver Datomir tão cedo aqui no canal, né? Mas eu resolvi trazer para vocês pediram muito. Datomir perdeu na votação contra Mustafar por apenas 3 votos, gente. Foram só 3 votos. Então eu resolvi trazer o planeta, depois a gente fala de Dagobah e volta com a votação dos planetas de Star Wars. É um presente que eu trago aqui pra vocês, porque eu gosto muito de
produzir, era um tema que eu queria muito falar e eu imaginei que vocês fossem gostar. Então, se você curtiu o vídeo, deixe já o seu like, senta o dedo no joinha pra mostrar que você curtiu o meu trabalho. Também, se você tá chegando agora no Diário Rebelde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e inscreva-se no canal. Eu espero por vocês em mais vídeos do Diário Rebelde e não se esqueçam, a força do lado sombrio estará sempre com você.